Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem, que esse dia esteja sendo uma bênção na sua vida, que você possa se regozijar na presença do Senhor nessa manhã, que o Espírito Santo possa vir sobre a tua vida nesse dia, trazendo boas novas, trazendo maravilhas, e que tudo que nós vivemos, nós sabemos que vai ficar para trás, então que a gente possa viver o melhor desse dia. Vamos viver o melhor desse dia? As pequenitas coisas vamos deixar para lá, né? E hoje nós estamos na nossa campanha do livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. E vamos ver o que o Senhor fala ao nosso coração no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, que vai falar sobre parábolas. Parábolas que falam de percas de 1%, de 10% e de 50%. Vai falar sobre a parábola das 100 ovelhas, que diz assim: E todos os publicanos e pecadores se aproximavam para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes disse essa parábola: Quem há dentre vós que, tendo 100 ovelhas e perde uma delas, não deixa as 99 no deserto e não sai à procura da perdida até encontrá-la? E encontrando-a, põe-a sobre seus ombros, regozijando-se. E quando chega à sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá regozijo no céu por um pecador que se arrepende muito, mais do que por 99 justos que não sentem a necessidade de arrependimento. A parábola das 10 dracmas e a perca de 10%. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma lâmpada, e varre a casa, e busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhos, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há regozijo na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E a parábola do filho pródigo, a perca dos 100%, dos 50%, perdão. E disse ainda: certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu entre eles a propriedade. E não muitos dias depois, o filho mais jovem, transformando tudo, partiu para uma região longínqua, e ali desperdiçou toda a sua herança, vivendo desenfreadamente. Versículo 21 vai dizer: E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei imediatamente a estola principal, e vestilho, e ponde na sua mão o anel e sandália nos seus pés. E trazei o novilho cevado e matai-o, e então o comamos e regozijamos. Porque este meu filho já estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Vemos nessa manhã, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, o Senhor nos trazendo 3 diferentes situações que nos levam a entender a perda de algo. Então nós vemos que a primeira parábola que fala das 100 ovelhas, eu teria a intenção de dizer que não fala das 100 ovelhas, que fala de uma ovelha entre 100. Aquela que estava perdida, aquela que o Senhor deixou aquelas que achavam, que sentiam que não tinham necessidade de cura, que sentiam que não tinham necessidade da presença do Senhor, que sentiam que não tinham necessidade de arrependimento, e ele vai em busca daquela que está lá perdida, mas provavelmente a alma daquela ovelha está conectada com o Pai pedindo perdão. Por quê? Porque o pai larga as 99, diz a palavra do Senhor, no deserto.
Larga as 99 e vai em busca daquela que está perdida. Aqui não diz se ele largou as 99 no aprisco, se ele largou em algum lugar. Diz que ele larga no deserto e vai em busca da que está perdida. Por quê? No versículo 7 vai nos dar a impressão que as 99 que tinham ficado, elas se sentiam puras. Elas se sentiam que não tinham necessidades do pastor. Elas sentiam que elas não precisavam do pastor. E aqui nós vemos que o pastor deixa elas e vai buscar aquela que tem necessidade do pastor. Aquela que precisa do pastor. Aquela que tem total interesse em que o pastor a ache. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós vemos que as igrejas estão cheias, as igrejas estão prósperas, mas as ovelhas que estão ali dentro estão vivendo sem o arrependimento, vivendo como se não tivesse a necessidade do bom pastor, vivendo como se não tivesse a necessidade do arrependimento, vivendo como se não tivesse a necessidade de que o pastor as achasse. Ali elas estavam perdidas dentro do aprisco. Nós vemos que nessa passagem as ovelhas estão perdidas dentro do aprisco. Porque no versículo 7 o Senhor vai dizer: digo-vos que haverá mais regozijo no céu por um pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 justos que não sentem a necessidade de arrependimento. Se Jesus no princípio está falando de ovelhas que são deixadas para ir em busca de outra e após ele traz a explicação, é porque era isso que estava acontecendo ali. Jesus nunca traz uma parábola sem trazer uma explicação. E aqui ele traz a explicação. As 99 estavam ali junto com o bom pastor, mas não tinham necessidade, não sentiam a necessidade do arrependimento. Aqui nós vemos que Jesus, o bom pastor, ele larga todas aquelas que não sentem necessidade, todas aquelas que acham que estão sobre a nata, que acham que já estão no céu, que acham que não precisam fazer nada, que não há nada que fazer porque não há o que fazer, porque não sente a necessidade de arrependimento e vai buscar aquela que está caída, que está jogada, que está defraudada, que está talvez chorando no frio, na chuva. Esta ovelha, ela está se sentindo derrotada, mas dentro dessa ovelha está saindo um berro de Candaravaia, está saindo um berro de arrependimento, está saindo um clamor de arrependimento. E nessa manhã o Senhor vai em busca dessa ovelha. Nessa manhã o Senhor não deixa essa ovelha para trás e ele vai buscar a ovelha que está perdida. Então ele larga os 99 e vai em busca de 1%. Veja, se você está se sentindo 1% nessa manhã, se você está sentindo que você não vale nada, se você está sentindo que você é um perdedor, que você caiu, que você está entre os galhos, que você está perdido, eu quero te dizer nessa manhã, o bom pastor ele larga as 99 que acham que não precisam de arrependimento para buscar você, para levantar você, para tirar você da onde você estiver. E veja que essa parábola ela é muito forte e diz que o bom pastor ele encontra a ovelha. Ele encontra a ovelha perdida, coloca sobre seus ombros, ele carrega a ovelha perdida, porque essa ovelha perdida provavelmente ela estava cansada, ela estava machucada, ela estava cansada de lutar. E quantos estão cansados de lutar as batalhas do dia? Quantos estão cansados de lutar as suas lutas diárias? Quantos estão cansados de lutar sem expectativas? E diz que o bom pastor traz ela entre os seus ombros. Ela não precisou andar, porque quem encontra Jesus tem apoio. Quem encontra Jesus tem transporte. Quem encontra Jesus tem o melhor que pode haver. Então nessa manhã eu quero dizer para você, não desanima que a hora que o bom Jesus te encontrar, você vai ter transporte, você vai ter apoio, você vai ter tudo aquilo que você precisa para chegar no teu aprisco, para chegar no lugar seguro novamente. E Jesus, ele leva nas costas, ele leva mesmo, ele coloca nos ombros e carrega. Eu fico imaginando
a ideia do bom pastor. Eu gosto muito de ver, passou muito tempo e passa muito tempo, um louvor que fala sobre Jesus na praia, sobre as pegadas na areia. E na areia, quando nós vemos Jesus com um pecador, nós só vemos duas pegadas na areia, porque Jesus carrega o pecador. Jesus carrega o pecador por onde ele vai. Jesus carrega as nossas dores. Jesus carrega as nossas transgressões. Jesus carrega os nossos pecados. Jesus carrega a nossa rebeldia. E essa rebeldia fez com que essa ovelha se afastasse. Essa rebeldia fez com que essa ovelha ficasse ali entre os espinhos, entre os abrolhos. Essa rebeldia fez com que essa ovelha ficasse sem comida e sem bebida, talvez por um dia, 2 dias. Essa rebeldia fez com que essa ovelha quase perecesse. Mas a proteção do mestre, a proteção do Senhor fez com que essa ovelha não fosse encontrada por um predador. Fez com que essa ovelha não fosse encontrada pelo inimigo. E nessa manhã eu quero dizer para você, Deus tem guardado você de encontros com o inimigo. Deus tem guardado você de encontros com o lobo, com o leão, com aquele que traga, com aquele que veio para matar, roubar e destruir. Se você está preso em abrolhos, em galhos, caído num buraco, eu quero dizer para você, ainda assim é uma proteção do Senhor para a sua vida. Ainda assim Deus está te protegendo até o bom pastor chegar e recolher você. Porque quando estamos presos e não somos presa fácil, é uma proteção do Senhor. Muitas vezes o Senhor permite que nós caiamos em situações difíceis para que o inimigo não nos torne como presa fácil. Não nos tome como presa fácil. E nessa manhã, mais uma vez eu quero dizer para você, o bom pastor encontrou a ovelha e trouxe nas costas e trouxe andando essa ovelha. E ele trouxe essa ovelha triste? Não, ele trouxe regozijando, alegre, feliz, saltitando, porque tinha encontrado uma ovelha. E quando ele chega à sua casa, ele convoca seus amigos, ele convoca seus vizinhos dizendo: fiquem alegres comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Mas ele não tinha 99, ele tinha 99. Mas para ele, a que se arrependeu tem mais valor do que aquelas que não se arrependem. Aleluia. Então, nessa manhã, que você possa ficar com essa palavra, que você possa meditar nessa palavra e guardar no teu coração aquilo que o Senhor tem por você, o apreço que o Senhor tem por você, o apreço que o Senhor tem por nós, ovelhas. Que quando estivermos perdidas, se o nosso coração realmente estiver arrependido daquilo que praticamos, daquilo que cometemos, daquilo que agimos, o Senhor se regozija em nos encontrar. E o Senhor deixa as 99 e vai em busca de nós, que somos 1%, na sua pradaria. Que Deus abençoe você e lhe dê um dia de vitória, em nome de Jesus.